Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Cis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus,
e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 21 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Egion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata e de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão,
porque este era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com os seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram a ele e aos chefes de seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, juntamente com suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois disso tudo, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que vieram com os árabes haviam matado todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos.
Ele fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois, depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se havia recuperado de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que o serviam e os matou. Saiu então em busca de Acasias, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Mas não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Capítulo 23. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. 1/3 no pátio real e 1/3 na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Esses podem entrar porque são consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhe determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado como os que estavam saindo,
pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma divisão. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, todos de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, de pé junto à coluna. Os oficiais e tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: Levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o Senhor dissera: Não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. E Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilos e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governadores do todo o povo e, juntos, conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono, e todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada.